Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, salve Maria. Bom, hoje eu vim trazer um assunto que acredito que seja do interesse de todos. Penso eu que possa servir como ponto de partida para todos os católicos, em especial aos que ainda não tiveram contato com esse assunto em específico, né? E possam se sentir perdidos com tanta informação e estudos que precisam fazer para entender e ter uma visão geral da crise na igreja nos tempos atuais. E isso foi um pouco do que aconteceu comigo e ainda acontece. Eu quis estudar, quando estudar, né? Então a expectativa é que essa aula possa facilitar um pouco esses primeiros passos e aí eu vou dizer um pouco sobre como está montado o esquema da apresentação. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução sobre a vida de São Pio X, para poder contextualizar a sua história na linha do tempo. Depois eu vou fazer uma rápida passagem sobre alguns momentos da história da Igreja, com mais enfoque a partir da Revolta Protestante e até um pouco depois do Concílio Vaticano II, mas sem profundidade, é só para poder trazer os pontos principais. Por fim, retomar as principais contribuições de São Pio X, que eu acho que são relevantes para esse tema sobre a crise na Igreja, porque a produção dele é vastíssima, e tentar fazer um balanço sobre a importância dela para os tempos atuais. E, como disse, não vou muito a fundo nos assuntos, devido ao tempo e também devido à falta de profundidade, que São Pio X tem muito assunto para explorar, mas a ideia é um esquema geral, para que as pessoas possam se localizar e entender assim, pontos fundamentais da crise atual e das contribuições de São Pio X. Eu acho que é importante ressaltar que, inclusive, temas que eu vou tratar aqui, já existem aulas no canal do Flos Carmelis que detalham bem, né? E além, é claro, de outros pontos que podem ser explorados em algum momento oportuno, tá bom? Então, antes de começar, eu gostaria de falar que o que eu vou falar aqui, eu me baseei na leitura do livro do cardeal Rafael Meridelval, acho que inclusive é um livro que as crianças leem aqui na escola, é um livro bem fininho, de curta, facinho de ler, não demora muito, né? Esse foi o primeiro dele. Esse cardeal foi o secretário de São Pio X durante o seu pontificado. É um outro livro que eu me baseei nessa leitura, que tem muito mais detalhes, esse segundo livro aqui. Ele foi escrito por Dom Frei Vitorino Fratinetti, Ordem dos Frades Menores, né, que traz muito mais detalhes da personalidade e fatos descritos por outros biógrafos, inclusive. Ele já é um livro mais denso, mas traz bastante detalhes, né? E sobre a crise na igreja, especificamente, não que eu trouxe tudo que tem nesse livro, né, mas alguns fatos eu me baseei nesse catecismo da crise na igreja, que foi escrito pelo padre Matias Galdron, que é da Fraternidade São Pio X, que traz mais temas, né, que também foram importantes abordar. E antes de começar a ler São Pio X, eu tinha lido a Patiende, a partir desse livro aqui do padre Leonel Franca. É uma leitura bem agradável de se fazer, né, esmiuça bastante o tema do modernismo e principalmente traz proposições, traz remédios, né, sobre o que pode ser feito em relação a esse tema. E acho que feita essa introdução, acho que podemos começar, tá? Então, aqui nesse primeiro slide, traz o que foi o lema, né, durante o pontificado de São Pio X. E aqui sobre esse lema, especificamente, acho que é só aqui que eu vou ler alguma coisinha do livro, que acho que vale a pena ler exatamente como está aqui, do que tentar trazer com as minhas palavras, tá? Vamos lá. Então, o biógrafo descreve assim, né? Com pincelada mestra que demonstra o profundo conhecimento do seu tempo, o novo pontífice, São Pio X, passa a retratar as funestíssimas condições em que se achava o consórcio humano, vítima de um mal-estar gravíssimo e profundo, que se pode resumir em uma palavra, na verdade uma frase, né? Apostasia de Deus. Enfim, proclama em alto e bom som que o seu pontificado não terá outro programa, senão aquele resumido por São Paulo, na conhecida sentença Instaurare Hominum Christo, de Efésios, a fim de que Cristo seja tudo em todos. E aí, um pequeno resumo do seu programa, nessas palavras, tá? Ele vai
tratar da restauração religiosa, restauração moral, restauração social do mundo cristão e na defesa dos direitos de Deus e da sua igreja. E aí aqui nesse ponto eu acho que vale um paralelo, né, do que a palavra restaurar significa, né? Se a gente for pela definição da palavra, é pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar. Então, se a gente estiver dando um exemplo de uma obra de arte, a gente vai restaurar a beleza que já existia nela, né? Não é pôr uma beleza nova, é trazer aquilo que já tinha. Então, instituir novamente, restabelecer. Então, essa é a temática do seu pontificado. Trazer de volta alguma coisa que já tinha no passado, né? E aí, passamos aqui para o próximo tema. Falar um pouco aqui sobre a biografia de São Pio X. Então, seu nome de batismo é, me perdoem aqui o meu italiano fluente, tá? É Giuseppe Melchiorre Sarto. Ele nasceu em Riese, no reino da Lombardia Veneza, no Império Austríaco, onde hoje é a Itália, a província de Treviso. Ele nasceu em 2 de junho de 1835 e o curioso é que ele foi batizado no dia seguinte. No dia seguinte ao seu nascimento ele foi batizado. A sua família era muito católica e fez questão de não perder tempo com o que lhes era sagrado, né? Ele veio a morrer em 1914 em Roma, em 20 de agosto, um mês após o início da Primeira Guerra Mundial. Então ele morreu, portanto, aos 79 anos. Aí, falando um pouco da família de São Pio X, ele foi o segundo filho de 10 irmãos. A sua família era humilde, muito religiosa, faziam questão de que os filhos estudassem. E aí um fato curioso é que ele, ainda menino, já mostrava indícios de virtude, né? Ele caminhava 7 quilômetros todos os dias e conta-se que ele retirava os calçados para fazer esse trajeto, para poupar os calçados, porque ele sabia da condição econômica da sua família e não queria lhes dar esse custo extra, né? Você sabe, Diego, isso era um padrão, não é uma coisa extraordinária dele, viu? Era todo mundo fazia. Da época. As pessoas, até que a gente tem a dor do lava-pés, as pessoas subiam a serra descalças, quando elas iam entrar em São Paulo, tinha uma fonte ali, as pessoas lavavam os pés para pôr os sapatos. Mas assim, as histórias das aldeias, dos meus pais, era o padrão. Ninguém ia ficar subindo e descendo com o sapato para arrebentar tudo. Entendi. Era um padrão da época. Todo mundo andava descalço, quando ia chegar na escola, ia chegar na cidade, ia chegar em tal lugar. Aí Você colocava o calçado. Curioso, irmão. Bom, seguindo aqui, ele ajudava o pai nos afazeres, né? Então, em todas as fases da sua vida, São Pio X sempre foi exemplar, é um excelente aluno, muito obediente e atento aos estudos. Terminando o curso colegial em 1850, então com 15 anos, José Sarto prestou exames no seminário de Treviso e passou em primeiro lugar, tá? Com distinção. Em 1850, ele entra no seminário em Pádua e 8 anos depois, em 1858, se tornou sacerdote em Castelfranco. Aí, seguindo aqui na linha cronológica, em 1884 ele se torna bispo de Mantua. Em 1893 se tornou patriarca de Veneza e, por fim, assim, após a morte do Papa Leão XIII, em 1903, foi eleito Papa aos 68 anos. Tá? E aqui um trecho que eu acho interessante destacar é que ele tinha como inspiração São João Bosco e São Felipe Neri, e ele se aproximava dos jovens para conduzi-los à igreja, para dar o catecismo e a recepção dos sacramentos. Durante a sua vida, trazer um pouco do lado particular, ele teve ocupações diversas, tá? Desde o serviço divino, é claro, e trabalhos manuais, ele construía relógios de sol, até coisas mais modestas como ocupação na cozinha e sem prejuízo no estudo. Tá? Se alguma coisa causasse prejuízo no estudo e na oração, ele descontava no sono. Então, diz que para eles bastava 3 ou 4 horas de sono, era o suficiente. E ele era um papa que trabalhava muito, né? Ele propôs que fosse ensinado aos jovens a doutrina pelos padres, né, de forma cíclica, pois se preocupava com a educação e formação dos mesmos. Aí, passamos aqui, dada essa introdução, sobre o contexto histórico. A ideia é dar uma passada geral, não na história da igreja como um todo, mas naqueles pontos que fazem sentido para a gente poder discutir um pouco sobre a crise na igreja, né? Então, puxando aqui desde do pecado original, a gente vai ter a desobediência dos nossos primeiros pais, né? Em que eles ouvem a serpente e aí se perde a graça e a amizade com Deus.
E aí se faz necessário que essa ofensa seja reparada. Então surge aqui a necessidade da redenção. E é importante destacar também que desde o princípio então é colocada a inimizade entre a mulher e a serpente, né? Porém, a inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E a serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas a mulher vai te pisar a cabeça. Então, desde o Gênesis até os fins dos tempos, é natural de se esperar que haja uma luta, né? Entre duas correntes, aí, duas descendências. E aí, a gente passa rapidamente, dando um grande salto pelo Antigo Testamento. Então, a gente vai ter toda a história do povo de Deus, Abraão, dilúvio, juízes, mas destacando aqui os profetas, que vão anunciar a vinda do Messias, um redentor que vai nascer de uma virgem, da descendência de Davi, e os justos então estão no seio de Abraão, privados de verem Deus, né? E aí passamos aqui, dando um grande salto, vindo para a vinda de nosso Senhor, né? Então a gente vai ter o nascimento, a vida, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E aí, nesse momento, a gente volta com a possibilidade de estar em amizade com Deus, em estado de graça, sobre algumas condições, né? E isso se dá com o sacrifício da cruz. Esse ponto é importante, pois assim, se não houvesse um Redentor, nós não poderíamos passar a ordem sobrenatural que foi perdida com o pecado original de nossos primeiros pais, né? Então a gente nunca ia poder alcançar o céu. Então o problema que a gente começa a ver aqui é que o demônio não quer que nós nos salvemos, né? Porque ele é um anjo de luz, não quer que nós, que somos criaturas inferiores a um anjo, né, alcançamos um grau de eterna felicidade. Certo. Ele perdeu para sempre, tá? Então, vou só comentar aqui se o anjo quiser trocar, né? Então, o problema é que o demônio não quis que nós nos salvemos, porque ele era um anjo de luz, e não quer que nós, que somos criaturas inferiores a um anjo, alcançamos um grau de eterna felicidade que ele perdeu para sempre. Então, o demônio foi vencido propriamente na cruz, né? E é por isso que o demônio não gosta da missa, porque a missa renova o sacrifício da cruz, o mistério da cruz, por isso o demônio detesta a missa. Depois passamos aqui para os primeiros séculos, que são os séculos dos mártires, e seguindo um pouco mais da história, avançando rapidamente, o cristianismo começa a crescer, temos os santos mártires, santos que têm a valentia de dar a vida por Cristo, né, incluindo crianças, e é dito que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos, né? Aí um pouco depois a gente vai ter, no ano de 313, a liberdade ao catolicismo, né? Na verdade a prática de todas as religiões, e a partir desse momento começa um tempo de bonança da igreja, se assim a gente pode dizer, né? A igreja começa a se expandir, começa a se construir as grandes catedrais, já não há tantas perseguições. A partir daqui, a batalha da igreja vai ser mais contra as grandes heresias que iam surgindo, e Deus suscitando santos, né, que vão combater essas heresias e proclamando os dogmas que reafirmam o entendimento que a igreja sempre teve. E aqui só para destacar um ponto, né, o fato de dizer que houve paz é curioso, porque é paz no sentido cristão, né, porque não é a paz como o mundo espera hoje, né. Só para citar, por exemplo, um fato, houve as cruzadas que os cristãos morreram defendendo a igreja, né? Então, é no sentido de que a igreja teve paz para seguir se expandindo, né? E aí depois passamos aqui para essa época do Renascimento, que aqui a gente coloca um marco, né? Que é quando começa a decadência da sociedade, que até então estava se expandindo com o catolicismo, e aqui começa uma moda de se voltar às coisas do paganismo, uma volta aos valores dos gregos, né? Então, se a gente olha para a arte, por exemplo, que retrata geralmente o pensamento de cada sua época, né? Antes do Renascimento, a gente teve o gótico, o românico, e aqui no Renascimento, como emblema, né, a gente teve aqui o Davi de Michelangelo, que é uma estrutura perfeita, assim, com um realismo anatômico impressionante, porém já vai retratando a decadência que a gente vai tendo na sociedade, ou seja, o pudor já não é tão importante, o que começa a valer aqui é a arte pela arte, tudo começa a virar arte, né? Então, a arte vai desmoronando, a decadência da religião a gente pode ver pela arte também, e podemos enxergar o abismo que retrata essa decadência, né? E aí começa a vir aqui a Revolução Luterana. Então, dando mais um salto aqui, em 1517, com Martinho Lutero, que foi um frade, e disse assim, que eu não tenho mais nada assim, a ver com a igreja, eu não preciso seguir a igreja, e eu que determino o que eu devo crer, né? Então, essa ideia vem tentar destruir a igreja, né? Para Lutero, então, Deus existe,
Cristo existe, mas a igreja não é necessária. Então a gente pode tirar a igreja. Essa é a ideia. Então, entre outras coisas, nesse movimento aqui, começa a surgir a liberdade de interpretar a Sagrada Escritura, como bem entender, e não por meio do entendimento da Santa Igreja Católica, por meio do Espírito Santo, que foi ditando a verdade revelada aí aos santos padres da igreja, né? Então Lutero diz que já não necessita mais da igreja, né? Então, quando Jesus diz, por exemplo, que eu sou o pão descido do céu, Lutero diz que isso é um símbolo, né? Não necessariamente Jesus precisa se fazer alimento para nós, né? E assim tenta destruir o sacramento da Eucaristia. Então aqui é um ponto-chave que começa a prevalecer o que o homem pensa em detrimento daquilo que Deus tem estabelecido. E aí Deus estabeleceu que a igreja, quando disse a Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, fala de uma só igreja, a igreja de Cristo. Então aqui a gente tem a primeira grande revolução, né? E aí, com Lutero começa a multiplicidade de igrejas protestantes e a explosão de seitas que vieram depois, né? Em várias denominações. Aí, um pouco adiante, em 1545, vem o Concílio de Trento, que a ideia é refutar essa grande heresia que é o protestantismo. A igreja vai se defender e condena Martinho Lutero, excomunga Martinho Lutero, assim como todas as suas ideias liberais que estão ligadas a eles, né? Então, ou seja, em síntese, condenam que o homem tem independência da igreja. Diz que isso não é correto. E aí, a gente pode seguir um pouco mais aqui, nessa decadência. Uma boa parte da Europa cai no protestantismo, ou seja, muitos países, por exemplo, a Inglaterra, para dar um exemplo, né? Aí, acho que é bom contextualizar. A gente está aqui em 1545, né? Numa guerra, lembrando da inimizade entre a mulher e a serpente. Nessa mesma época começam as grandes navegações, que vêm a chegar até a América, em 1500, e junto com isso a expansão do catolicismo aos quatro cantos do mundo, né? Quando se perde algumas coisas na Europa, começa a se conquistar nas Américas. E aí, dando mais um salto aqui, em 1717, na Inglaterra, que já era protestante nessa época, se iniciam movimentos na maçonaria, e aí creio que o que significa para a igreja já seja senso comum, né? O que a maçonaria vem trazer, inclusive melhor explicado em outras aulas. E aí a gente pode avançar aqui para 1738, com o Papa Clemente XII, que condena a maçonaria. Então, em linhas gerais, diz que é incompatível com a doutrina católica, sob pena de excomunhão. Aí, avançando um pouquinho mais, nesse mesmo século, a gente vai ter a Revolução Francesa, em 1789. Então, desde então, em 1717, a maçonaria seguiu atuando, né, até que, em 1789, acontece a Revolução. E aí, nesse momento, vem trazer as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, aqui acho que é importante destacar que a França era o centro da Europa nessa época, né? E nessa revolução é cortada a cabeça do rei e é acabada com a principal monarquia católica. Então, nessa revolta protestante, tivemos com Martinho Lutero, se negou à igreja. Agora, na revolta da Revolução Francesa, se nega a Cristo. Então, para citar que houve bastante perseguição à igreja e muitos mártires. Avançando um pouquinho mais, em 1846, também teve uma outra reunião da maçonaria, né? Mas aí dando um grande salto aqui sobre a igreja e a política nesses mais de 100 anos depois da Revolução Francesa, que foi se espalhando pelo mundo, a gente chega ao ano de 1903, quando morre o Papa Leão XIII e é aberto o conclave para escolher o novo Papa. No início do conclave, o secretário de Estado de Leão XIII era o cardeal Mariano Rampolla, e logo no começo do conclave ele era o favorito e começa a ganhar votos. Acontece que Francisco José, que era imperador da Áustria, era católico ainda, decide usar o seu direito a veto e ele veta que esse cardeal seja elegível. E em seu lugar então ganha força o cardeal Sarto, que vai ser eleito como Pio X e futuramente o São Pio X, né? Então, nesse momento, São Pio X ele vai numa direção totalmente contrária à dos ideais vigentes, né? E vai combater o modernismo. Então, ele vai lutar contra tudo isso que estava vindo aqui, né? Aí, avançando um pouquinho mais, aqui
que em 1914 a gente vai ter o início da Primeira Guerra Mundial em julho e a morte de São Pio X em agosto. E aqui só para citar um fato sobre a morte de São Pio X, diz que já ao menos há 3 anos, antes de eclodir a guerra, né, ele já se preocupava com os ânimos na Europa e que o estouro de um grande conflito já estava prestes a acontecer. Então, inclusive, dizem que a sua piora de saúde foi devido também a uma grande tristeza que ele teve, né, porque ele sabia que o prejuízo que isso ia trazer para a sociedade e para a salvação das almas. Né. Vale lembrar que ele já era bastante idoso, mas é uma coisa que trouxe tristeza para ele. Né. Aí aqui, em 1917, acontece a aparição de Nossa Senhora em Fátima, e entre outras coisas, de uma forma bem resumida, ela pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração para evitar que a Rússia propague seus erros pelo mundo. Né? E aí por que a Rússia? A gente vem para a Terceira Revolução, que em 1917 vai negar por fim a Deus. Então, no protestantismo, a gente teve a negação da Igreja. Na Revolução Francesa, a gente vai negar a Cristo. Com a Revolução Russa, a gente vai negar a Deus. E aí aqui a gente, seguindo um pouquinho mais, avançando aqui, a gente vai ter então o Papa, em 1962, o Papa João XXIII vai abrir o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI vai dar continuidade, até que em 1965 encerra o Concílio Vaticano II. Pouco tempo depois, em 1969, ele vai fazer a missa nova, né, reformada. E aqui um outro fato que eu quero destacar também: o Papa João Paulo II, em 1992, vai emitir um novo catecismo da Igreja. Então, passando por esses temas todos, sobre alguns fatos da Igreja, a gente passa aqui para algumas obras de São Pio X. A obra de São Pio X é vastíssima. Se a gente pegar nesse livro que tem aqui, acho que são umas quatro páginas, sendo 2, cada linha sendo alguma coisa que ele fez, algum moto próprio, alguma encíclica, né? Alguma coisa muito relevante. Eu destaco aqui alguns, que depois eu vou usar num quadro mais adiante. Mas assim que ele assume o pontificado em 1903, ele emite um moto próprio sobre a música sacra. Né? Então, as artes eram um assunto que interessava muito a São Pio X, e muito especificamente aqui sobre o canto gregoriano e o uso de cantos polifônicos. Ele vai instituir e colocar regras para isso. Vai ter uma encíclica em 1905 a respeito da necessidade de se ensinar a doutrina cristã. Então ele tinha muita preocupação com o ensinamento católico da doutrina, e isso vale tanto para os sacerdotes quanto para os fiéis. Ele entendia que a gente precisava conhecer, né, para a gente poder amar e poder ensinar, no caso dos pais, os seus filhos, no caso dos sacerdotes, os fiéis. Em 1906, tem uma outra encíclica, aí que já respeita a disciplina e a reforma do clero. Eu vou pular os nomes, eu não vou me arriscar a falar esses nomes aqui. Nesse mesmo ano ele faz também uma sobre comunhão frequente para as crianças. E aí, falando sobre comunhão frequente para as crianças, ele também incentivava a comunhão precoce. E aí no livro ele cita um fato, claro que é um fato isolado, né? Mas que o próprio São Pio X chegou a dar a comunhão para uma criança de 4 anos. Então o conceito aqui é a criança, quando ela atinge a maturidade, que ela já entende, ela já deve começar a receber os sacramentos. Né? Isso é um ponto bem importante. Em 1907, sobre todo esse contexto histórico de crise, talvez sejam os documentos mais importantes que a gente tem, que é a Patente, que ela vai ser específica contra o modernismo, e ela é bem completa. É bem importante que todos leiam e tentem entender o que ela vai trazer. Uma das partes que eu mais gostei ao ler, ele vai descrevendo todos os modernistas e os seus tipos. Né? Então tem o filósofo, tem o histórico, e ali ele contextualiza de que maneira que a história, como que os modernistas agiram para que a história fosse nos contada de uma forma diferente nos dias atuais. Então, me parece bem atual, apesar de ter sido escrita há pelo menos um século. Né? E depois, em 1911, tem uma outra, que ele vai fazer uma outra constituição aqui pela reforma do breviário. Aqui passando então, a ideia é tentar fazer uma tabelinha aqui com as obras de São Pio X, não necessariamente as obras, mas com as atitudes. Né? Por exemplo, a missa, ele não fez nada sobre a missa especificamente. Né? Então, comecemos aqui, por exemplo, com o tema
da missa, né? O que tinha na época de São Pio X? A gente tinha a missa de sempre, era um único rito, né? E trazendo para os dias atuais, a gente teve uma modificação do rito, e aí como fruto, o que a gente tem hoje, minimamente, é uma multiplicidade de ritos, né? Então a gente tem o rito de sempre, a gente tem o rito novo, e dentro do rito novo a gente tem alguns temas, né? Então, para citar alguns, a gente pode ter a missa da família, a gente pode ter a missa dos jovens, né? E outras temáticas mais. E também o uso do vernáculo também é diferente, né? Pode-se usar a língua do país ou pode-se usar o latim. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que existia uma, aqui a gente tem várias. Sobre o uso dos cantos na missa, né? Na época de São Pio X já era assim, e ele continuou reformando nesse sentido. Era o gregoriano e o polifônico, e ele tinha a proposta de ensinar e propagar para que todos os fiéis pudessem cantar, inclusive os mais simples, né? Ele tinha essa preocupação e achava isso importante. Aí hoje, nos dias atuais, o que a gente tem vários cantos, conforme a região. Então a gente tem cantos novos, tem cantos antigos, ainda tem o gregoriano em alguns ritos, né? E o que a gente tem aqui, que eu acho que é o que salta os olhos, são a multiplicidade de instrumentos. Pode-se usar vários instrumentos aqui, conforme o gosto de quem estiver comandando. E uma coisa importante aqui, que geralmente a música fica a cargo de uma pastoral. Então, já existe uma descentralização de quem vai organizar essa parte como se fosse separado da missa, né? A missa vai ser uma coisa, o canto vai ser uma outra, e outras pessoas, que não o padre, pode decidir sobre o melhor uso. Sobre a comunhão e a confissão, São Pio X incentivava, né, fez atos concretos em relação a isso, de incentivar que fosse frequente e precoce para as crianças, né? Aí o que a gente vê hoje? A gente tem um pouco incentivo à frequência, mas ainda tem um incentivo, né? Mas, em linhas gerais, o básico já bastaria, né? E eu acho que o principal aqui seria quanto à idade em que as crianças normalmente vão receber a primeira comunhão. Nas paróquias, em geral, as crianças começam a se preparar com 9 e vão começar a receber os sacramentos com 10, né? Se a gente for fazer um paralelo com 4 anos, né? E que na época de São Pio X estava sendo incentivado, aqui acho que o principal ponto que gostaria de comentar, que durante a formação da personalidade e desenvolvimento das virtudes, por volta dos seus 7, 8, 9 anos, as crianças estão sem acesso aos sacramentos, ou seja, por meio dos sacramentos elas recebem um aumento da graça santificante, o que, se a gente retrasa essa recepção desses sacramentos, elas estão perdendo isso, né? E muito em breve elas vão ser adolescentes. Então, pode ser que tenha um prejuízo aqui para essas crianças. Em relação ao catecismo, São Pio X compilou um catecismo, mas não foi um catecismo novo, né? O catecismo ele foi baseado no catecismo romano e ele tinha um formato de perguntas e respostas. Então, era para ser mais educado ao catecismo dos jovens, dos adultos, em linhas gerais. As pessoas que estão tendo um primeiro contato com a doutrina, você tem uma dúvida, você pode ir lá por perguntas e respostas, mas existia uma continuidade do catecismo que já existia. Depois a gente vai ter um novo catecismo, aqui em 1992, acho que já era São João Paulo II, né? A ideia aqui não é comparar, mas aqui é só questionar aqui a necessidade de um novo catecismo. A gente já tem um catecismo romano, tem um outro catecismo com perguntas e respostas. O que esse novo catecismo vai trazer? Temas novos, né? Para se pensar. Aqui contra o modernismo, especificamente, né? Na época de São Pio X, inclusive o próprio São Pio X, ele desmascara, combate e oferece remédios para que fossem tomadas medidas, né? Então, o catolicismo não admitia o modernismo como uma ideia a ser seguida, né? Tinha que ser combatido. E aqui o que a gente vê hoje é que esse combate ele já é mais passivo. A gente pode ver que em alguns conceitos já são absorvidos como católicos, né? Não há condenação assim formal, não tem punição. E isso, penso eu, que no mínimo pode causar confusão no rebanho dos fiéis, né? E no limite pode causar apostasia. Então, há também aqui um contraste de como é que essas ideias eram e como é que elas estão hoje nos nossos dias, né? Quanto à formação dos padres, aqui na época de São Pio X existia um cuidado muito grande em se formar os sacerdotes. Então, a ideia de São Pio X era que os sacerdotes tinham que buscar ser santos, porque pelo meio da santificação dos sacerdotes, eles conseguiriam ser bons padres e passar a doutrina
e assim os fiéis passarem isso para suas famílias e a gente tem uma sociedade católica consciente da doutrina, né? E aí a gente tinha bastante vocações nessa época, né? Porque isso era incentivado nas famílias, existiam famílias mais numerosas e era visto com bons olhos os melhores filhos seguiam esse caminho do sacerdócio. Hoje o que a gente pode destacar hoje é que tem menos vocações, né? É um fato da nossa sociedade atual. E então, assim, os seminários estão mais vazios, queda no número das vocações religiosas. Essa só formação que a gente tem hoje é, no mínimo, questionável, né? Não tem tanto rigor. E aí, falando um pouco sobre a atuação dos padres, né? O padre, na época de São Pio X, era ele que se preocupava com a administração dos sacramentos, também com o catecismo e com o ensino da doutrina. O padre era o primeiro preocupado, se não o único, com aquilo, né? Talvez, salvo em algumas exceções, podia se eleger alguém que pudesse dar os primeiros ensinamentos, né? Mas hoje o que a gente tem sobre a atuação é que a gente tem atuação na igreja com pastorais, então o ensino está descentralizado, né? Tanto na formação para batismo, na formação para noivos, na formação de catequese também. Então o padre ele faz um acompanhamento um pouco mais distante, né? E o padre não tem tanto controle desse tipo do que está sendo ensinado e qual que é o rigor, né? Quanto ao matrimônio, São Pio X se posicionou sempre anti o divórcio, né? Então, para ele, o matrimônio é indissolúvel. Não estou dizendo que a igreja atualmente também não haja da mesma maneira, né? O matrimônio continua sendo indissolúvel. Mas o que a gente tinha nessa época é que os católicos já tinham a formação, né? Então, as pessoas que iam contrair matrimônio já sabiam que era um matrimônio, já conheciam a doutrina católica e as implicações de seguir por esse caminho, né? Hoje, o que a gente tem, para talvez remediar isso, a gente tem um curso de noivos, que é aplicado nas paróquias, mas ele é um curso de noivo básico, que chega a ser 2 dias, nos lugares que são mais longos, né? E são pessoas que é exigido o batismo, então pode ser que a pessoa ficou muito tempo afastada, e 2 dias talvez não seja suficiente para transmitir toda a doutrina e o que é esse sacramento, né? E isso vai ter depois implicações na família, em como é que vai conduzir, como é que vai ser ensinado a doutrina, né? Referente aqui, dando um pulo aqui falando dos fiéis em geral, né? Em resumo, aqui a gente já está indo para o último tópico aqui. Era incentivado que os fiéis tinham que conhecer a doutrina para poder transmitir. Então, o que a gente pode chamar aqui é que o foco era no conhecimento. Todos são chamados a ser santos, desde os sacerdotes quanto aos fiéis. Então, indo dessa premissa que a gente só ama aquilo que a gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais a gente pode amar a religião. Hoje o que a gente vê nas atuações dos fiéis nas paróquias é assim que chega um fiel, eles são inseridos rapidamente em pastorais, né? Não chegam a avançar muito no conhecimento da doutrina, e chegando até ao limite assim de deixar de repente os filhos em casa para poder servir na igreja, fazer um serviço ali mais assistencial, algum serviço, mas a formação não é tão incentivada. Então, o que a gente pode ver aqui na época de São Pio X é que com essa preocupação dos pais estarem mais com seus filhos, né, transmitindo a doutrina católica, a probabilidade maior é que seus filhos também viessem a ter famílias, contrair matrimônio com famílias católicas e passassem a doutrina. E assim ia se perpetuando. Essa pelo menos era a maior probabilidade, né? O que a gente pode ver hoje com essa atuação focada mais no trabalho, em pastorais, do que no conhecimento, né? Tem pessoas que às vezes passam 30 anos dentro da igreja e não conseguem sair do básico, isso não é incentivado, não tem quem os ensine, né? Então a probabilidade maior é que os filhos possam até acompanhar os pais durante um tempo, mas a chance deles irem por mundo e depois virem a contrair matrimônio mais adiante e conseguir passar a religião com a sua doutrina na sua íntegra é um pouco menos provável, né? Podemos dizer assim. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se ficou claro o objetivo, se eu conseguir me expressar da forma que gostaria. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade, senão a gente pode encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro.
São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.